Muito bom dia a todos. Estamos aqui com o nosso estudo básico do Espiritismo, dando continuidade às nossas aulas. Estamos no módulo 1, Introdução ao Estudo, com o terceiro roteiro, Fracasso das Doutrinas Tradicionais, aula número 10. O poder religioso virou o poder político, econômico e social. Então, veja, nessa aula, que nós queremos passar para os irmãos que estão acompanhando o nosso estudo, é que se a gente observar a época atual, o conceito de religiosidade ele não é aquela coisa, digamos assim, marcante, que atrai o fiel, e isso se dá por aquilo que nós denominamos de fracasso, não é, das doutrinas tradicionais. Por quê? O que a gente observa, né, para as pessoas que... Eu não me refiro àqueles que são seguidores, não é, que são filiados, adeptos, digamos assim, a qualquer tipo de movimento religioso, que são conscientes e que querem, que seguem a religião porque realmente gostam, porque têm afinidade com ela. Eu não estou falando dessas, mas uma boa parte da população, ou seja, e acredito que a maioria da população, se você for questionar essas pessoas, a gente vai perceber que elas não trazem uma satisfação com a religião, porque no fundo elas sabem que a religião não consegue atender, não é, às suas expectativas. Esse é o primeiro aspecto, não é, porque a gente sabe que as religiões tradicionais, né, as doutrinas ortodoxas, digamos assim, elas se baseiam, né, elas trazem os seus princípios básicos e muitos deles não condizem, né, com a questão da racionalidade, que é tão importante para quem quer seguir algum tipo de religião, para quem quer se tornar religioso. Então, é o que eu sempre falo, o homem da atualidade ele já tem um desenvolvimento intelectual muito avançado. Então, ele busca respostas que sejam condizentes, primeiramente, com a ciência, não é? Ou que, pelo menos, elas não entrem em atrito, digamos assim, com os fatos científicos, não é? E tudo aquilo que é fato é uma coisa comprovada, não é? Não existe fato verídico nem fato inverídico. Se é fato, é verídico, não é? Uma coisa comprovada, já estabelecida e concretizada. Então, boa parte dos religiosos, aqueles que frequentam mesmo templos religiosos, uma boa parte dessas pessoas, eles frequentam porque já começaram, já estão ali há um determinado tempo, mas no fundo, eles não estão 100% satisfeitos, não é, com as respostas, não é, com os princípios que essas religiões tradicionais elas expressam. E a outra questão é, o poder religioso virou um poder político, né? A gente vê aí como a igreja, né, durante a história, ela tem se envolvido com a política, nas questões da política, e em todos os lugares do mundo, né? A gente sabe que nos grandes movimentos, né, nas grandes revoluções, nas grandes mudanças, não é, de políticas e sociais, a gente vê que sempre tem a igreja interferindo, não é? Sempre tem a igreja envolvida nisso daí, coisa que não era para ser feita. A igreja é a igreja. A igreja tem que tratar de professar, não é, de divulgar a sua doutrina, a sua religião. Ela tem a obrigação primeira de consolar, não é, de trazer consolo. E para trazer consolo é preciso informação, é preciso explicações racionais, coisa que a gente não encontra, porque a igreja virou, e até próprio dentro do meio da igreja a gente vê, não é, que a igreja é um poder político, não é? Se a gente for pegar a religião católica, a gente vê que a política interna é muito forte, muito acentuada, não é? Para escolher um papa, para escolher um cardeal, um bispo, enfim. Infelizmente existe o poder político muito acentuado ali dentro, não é? E quando eu falo de política, eu não falo da essência política que todo homem tem, não é? O homem é um animal político, mas eu falo da política, da politicagem, né? Eu falo do ato de praticar a política, tá? Econômico e social, por quê? Porque a realidade é que tudo se baseia em dinheiro, né? A gente vai para qualquer meio religioso desse, a gente vê e coisas absurdas, inclusive, né? Principalmente no meio evangélico, onde falsos pastores, falsos profetas, né? Que a própria Bíblia que eles pregam já traz, não é, essas questões de que haverá falsos cristos e falsos profetas. Então, a gente vê falsos profetas, né, que se dizem pastores de determinadas igrejas evangélicas, não são todas, lógico,
porque a gente sabe que existem igrejas evangélicas que são seguidoras realmente do cristianismo, né? Na forma de entendimento deles, mas são seguidoras do cristianismo. Mas uma boa parte dessas igrejas católicas viraram um meio de comércio, não é um abuso da fé, não é daquelas pessoas que são menos esclarecidas, não é, que não têm cultura, que não têm entendimento, e a gente sabe que no nosso Brasil, infelizmente, uma boa parte da população é assim, não é? Se mantém na ignorância por culpa, né, por responsabilidade do próprio governo, que quer manter as pessoas quanto mais ignorantes melhor. Então essas pessoas elas seguem isso daí pela falta de conhecimento, né, pela falta de discernimento, que só o estudo, né, que só as pessoas que trazem um desenvolvimento cultural elas podem obter, tá certo? Então a gente vê as pessoas pedindo aí doações para Deus, não é? Outro dia eu vi um vídeo que eu fiquei, essa semana inclusive, que eu fiquei estarrecido, né? O cara, segundo esse entre aspas, pastor, ele bezeu, né, as vassouras, né? Então ele comprou um bocado de vassoura nova lá, acho que numa fábrica de vassouras, né? Para pegar um preço melhor. E eles vendiam essas vassouras a R$ 300, 400, R$ 500, porque segundo ele, quem comprasse essa vassoura e varresse a sua casa ia tirar todas as mazelas, todas as coisas ruins, todos os maus espíritos, enfim. Aí a gente olha assim, meu Deus, e o pior não é isso não, o pior não é o descaramento de uma criatura dessa, não é? O pior são os inocentes que vão ali, acreditam nisso e compram, né? Deus atuando através de vassoura é a coisa mais absurda que cada vez que eu penso que eu não vou me surpreender com a capacidade da hipocrisia, da enganação, né, da falsidade das pessoas, cada vez eu observo que as pessoas essas pessoas, não é, específicas, se superam nessa questão, tá? Surgimento de milhares de seitas forjadas por falsos profetas interessados em riquezas. Foi o que eu acabei de falar, né? Todo dia a gente vê uma igreja nova na garagem de uma pessoa, alugam uma salinha e o objetivo disso aí nada mais é do que ganhar dinheiro às custas dos inocentes. Outra questão, as doutrinas dogmáticas não acompanham a evolução científica, não é? Então, as doutrinas dogmáticas, que são, particularmente, não é, no nosso Brasil, o catolicismo e a igreja evangélica, elas mantêm, não é, os seus princípios básicos, que já são, muitos deles, ultrapassados cientificamente. Por quê? Porque a ciência comprova que aquilo dali é impossível. Eu já citei aqui, inclusive, o caso da ressurreição, que no caso essas doutrinas propagam, e que cientificamente a gente sabe que depois que o corpo morre, que se deteriora, né, que as células se desaparecem, né, e que os átomos se desagregam, não tem mais volta, né? Isso é cientificamente comprovado. Então, alguns conceitos desse aí não acompanham a evolução científica. Por quê? Porque se eles forem mudar essa estrutura, eles vão ter que modificar tudo, né? Isso aí é feito aquelas pedras de dominó. Quando você derruba uma, sai derrubando todas as outras, e isso aí vai trazer complicações seríssimas, até, quem sabe, até o fim dessas doutrinas, né? Então, lógico que eles não vão modificar isso daí. As religiões tradicionais não explicam racionalmente Deus, suas leis e sua obra. Então, se a gente for perguntar por que é que existem diferenças sociais de cor, de raça, de crença, de credo, por que existem pessoas boas e pessoas más, as religiões só explicam que é a vontade de Deus, é a determinação de Deus, não é? Que Deus ensina o bem, mas que as pessoas escolhem ser más. Então, a gente vê que a coisa não é uma resposta satisfatória, tá? A própria explicação de Deus, não é, que Jesus é confundido com Deus, não é? Então, para essas pessoas, Jesus é Deus e tomou a forma de um corpo físico, de um corpo humano, e veio aqui se entregar na cruz, dar o seu sangue para salvar as pessoas. Eu pergunto, veja, isso é uma coisa totalmente sem sentido. Se Deus é Deus, criou o universo inteiro, todas as coisas, inclusive o ser humano que nós sabemos. Veja, a gente sabe que Deus é um ser extremamente poderoso, mas não, Deus assumiu uma forma física para vir para cá, ser açoitado, espancado, humilhado, não é, perante as pessoas, não por ele, mas porque Jesus jamais se humilharia pela grandiosidade que é Jesus, e dar o sangue dele para salvar a humanidade. Olha, será que Deus, como o criador do homem, não encontraria outros meios para salvar o homem? E o livre-arbítrio, onde é que entra? Se Deus deu o livre-arbítrio ao homem, é a minha pergunta,
por que é que ele vem, toma um corpo físico para tentar mudar uma decisão de estar equivocado, de seguir o mal, que é do próprio homem? Então, é um contrassenso. Para que é que se dá o livre-arbítrio, liberdade a uma pessoa de pensar e de tomar decisões, e ao mesmo tempo se toma medidas drásticas para modificar as decisões que essas pessoas tomou? Então, a gente vê que são coisas sem sentido, né? Então, a religião tradicional, na verdade, ela não explica racionalmente Deus, nem a criação divina, nem as suas obras, nem as leis divinas. Elas não explicam de uma forma racional. Não respondem às questões racionais provindas do homem da atualidade. Então, aquelas questões, por que é que se eu morrer eu vou para o inferno? Por que é que eu vou ficar condenado pela eternidade a um fogo eterno que queima, dói, mas não consome? São questões que a gente não encontra respostas satisfatórias, né, provindas das religiões tradicionais. Então, é por isso que, por todas essas questões, que a gente observa que existe um fracasso. Né? Por que um fracasso? Porque a missão de uma religião é, primeiro, modificar o homem para melhor e fazer uma ligação dele com Deus. Mas essa ligação não pode estar embasada em poderes do próprio homem. Não é? Não existe um ser, não é, que representa Deus na Terra. Não existe isso. Deus não designou ninguém, nem um pastor, nem um padre, nem um papa, nem qualquer tipo de denominação, não é, de poder religioso. Ninguém está investido disso daí, tá certo? Na verdade, todos nós, todos os filhos de Deus, todos os seres humanos são representantes de Deus. Agora, cada um decide se vai representar ele da forma que deve, da forma cristã ou não. Por quê? Porque Deus deu o livre-arbítrio a cada um de nós e ele respeita a nossa liberdade. Ou seja, Deus estabelece o seguinte, olha, é como um pai chegasse assim para o filho e dissesse, filho, você pode fazer o que você quiser, agora você vai ser responsável por tudo aquilo que você fizer. Então, se você plantar, você vai colher. Você não é obrigado a plantar, mas o que você plantar, você vai ser obrigado a colher. Então, veja que Deus dá a liberdade de você plantar. A única coisa que ele exige é que colha o que plantou. Se for uma colheita, um plantio bom, colheita boa. Plantio ruim, colheita ruim. Então, isso é o livre-arbítrio. É assim que Deus atua, não é? Então, todos nós somos representantes de Deus, não é? Agora, cabe a nós assumirmos se realmente seremos representantes de Deus ou não. O declínio das religiões tradicionais. Teve um errozinho aí, mas é bobagem, tá? Então, declínio das religiões tradicionais. Avanço do materialismo científico, ou seja, que emprega a atitude científica para entender as coisas. Então, veja, como a ciência, não é? Ela, digamos assim, se divorciou da religião, não é? E com razão, tá? Porque a religião insiste em dar ensinamentos que vão completamente de encontro aos fatos científicos, tá certo? E isso gerou um certo tipo de crença na humanidade que infelizmente, é o mais nocivo de todos, que é o materialismo. Né? Porque você seguir uma religião que traga princípios equivocados é muito menos mal, né? Está muito longe de prejudicar do que o materialista. Porque o materialista, para ele, embora eu não acredite que exista alguém 100% materialista, mas o materialista, para ele a filosofia dele é viver o momento. Não é angariar dinheiro, riqueza, poder, né? Viver a vida, não é se entregar aos prazeres materiais, seja eles qual forem, sem nenhum tipo de respeito às regras da sociedade, porque é o que leva, não é? Quando você acha que a sua vida se resume a isso aqui que nós somos hoje, que estamos sendo na atualidade, você não tem respeito pelas leis, você não tem respeito pelas leis divinas, principalmente, tá? Não é só leis não estou me referindo às leis humanas, não, mas estou me referindo às leis divinas. E você se entrega a todo tipo de prazer, não é, carnal, tá certo? De uma forma desregrada, desequilibrada, e isso só traz prejuízo para a própria pessoa e para aquelas pessoas que cercam eles, tá? Então, a ciência, por ela ter se divorciado, né, digamos assim, da religião, ela só emprega os métodos científicos para entender as coisas. Então, o que é do plano espiritual, porque a gente sabe, a gente vai ver, não é? E a gente sabe, e muitos de vocês, ou talvez todos já saibam, que o universo ele se divide em duas fases, em dois planos, né? O plano espiritual e o plano físico. A ciência, e eu não tiro a razão dela, a ciência ela só se dedica ao estudo das coisas materiais. Por quê? Porque a coisa material é aquilo que ela pega, não é? Que ela pode
mensurar, que ela pode ponderar, que ela pode dissecar, digamos assim, porque uma coisa material é uma coisa que fere aos nossos 5 sentidos, né? Então é uma coisa palpável. Mas uma coisa que está no plano espiritual, como o espírito, por que a ciência não acredita no espírito? Porque ela não pode pegar um espírito, e não pode porque ele não é matéria da forma que a gente conhece, ele é matéria, mas não da forma que a gente conhece, ele não fere os nossos 5 sentidos. Então não tem como pegar um espírito, dissecar, não é, e dizer assim, ó, o espírito existe. Então, por quê? Porque a ciência, ela é precavida de não dar uma informação, não é, de não atestar uma coisa que ela não tem certeza. Então, para o meio científico poder atestar, perdão, né, comprovar que existe aquele tipo de coisa, é preciso uma série de pesquisas, né, de estudos que comprovem realmente a existência daquilo dali. O espírito ele não pode fazer isso. Então, é lógico que a ciência não pode ser a favor da existência de um espírito, porque ela não consegue comprovar ele cientificamente. Porque os nossos meios científicos estão presos aos fatos materiais. Na época atual da humanidade, a ciência não vai mais além, ou seja, a ciência, o limite da ciência vai ser sempre o elemento material, o que vem depois do elemento material, que seria as coisas que compõem o plano espiritual, ela ainda não vai conseguir avançar, pelo menos por enquanto, né? Acredito que vai demorar bastante para isso. Então, houve um avanço do materialismo, né? A gente vê a quantidade de pessoas que se dizem ateias, tá? Que não creem em Deus, que acha que a vida se resume a isso daí. Então, não necessariamente que o materialismo leve ao ateísmo, né? Mas a verdade é que a maioria dos materialistas são ateístas, tá? O avanço tecnológico criando o mundo do supérfluo. A religião virou ponto de chegada da espiritualização e não o caminho para ela. Nós falamos isso, inclusive, na aula passada, né? Então, a gente vê que com o avanço tecnológico, né, o que os computadores, os processadores hoje fazem, seja no notebook, né, no laptop, seja no tablet, seja no smartphone, hoje você faz tudo no smartphone, né? E aquilo que eu falo, as pessoas viraram escravas, não é, de um smartphone. Onde você chega, tem alguém com o smartphone consultando e as pessoas até esquecem que aquilo dali é uma agenda eletrônica, né, um auxiliar, né, que conecta você com o mundo. As pessoas hoje, até para ligar, fazer uma ligação, para falar, ouvir a voz do outro, é difícil, porque tem os processadores de mensagens aí, como o WhatsApp, Telegram e uma infinidade de outras formas de se comunicar. Né? E até para escrever as pessoas têm preguiça, né? Porque tudo é TD, meu Deus, MDS, enfim. Até a própria linguagem, até a própria escrita está sendo modificada, né? As pessoas se interessam cada vez mais em ler livros, né? Porque eu, particularmente, livro para mim tem que ser o livro físico, o material. Eu gosto de pegar o livro, gosto de sentir o cheiro do papel do livro, né? Folhear as páginas, marcar, rabiscar. Eu não gosto de leitura digital. Eu não gosto de ler livro em computador. Eu não leio, não tenho paciência. Não é? Mas é mais caro, digital é mais prático. Eu não discordo disso. É bem mais prático. Mas ainda assim eu prefiro pagar mais caro num livro físico, onde eu possa sentir a capa do livro, o papel, e ler, e rabiscar, e sublinhar, como eu gosto de fazer, para entender e assimilar o conhecimento. Então, o avanço tecnológico, ele também é um responsável pelo fracasso das religiões, né? Porque ele é uma coisa mais atrativa. A gente observa que em alguns templos religiosos as pessoas estão botando música, não é? Tem gente com banda, cantando músicas, tentando passar a mensagem de uma forma musical. A gente vê, inclusive, no meio evangélico, grupos brincando carnaval, porque o objetivo deles ali é converter, tirar aquelas pessoas, ou seja, você, entre aspas, né, você entra no inferno, né, para participar dos eventos do inferno, digamos assim, porque isso é segundo a visão deles, para poder tentar tirar aquelas pessoas dali, mas estão brincando e se envolvendo do mesmo jeito que os outros estão. É uma coisa meio controversa, mas fazer o quê? Não é? As pessoas, para tentar atrair seguidores, né, eles infelizmente usam desses meios, tá? E o principal, talvez o principal erro, talvez, não é, porque existem vários, mas um dos principais erros das religiões tradicionais é achar que a religião, a igreja, é o ponto de chegada da espiritualização. E nunca vai ser, não é? A igreja verdadeira, ela tem que ser o caminho para a espiritualização. Nunca é impossível ela ser a chegada, porque a chegada é a plenitude. É chegar até Deus, chegar até o Cristo, não é?
E chegando até o Cristo, vai chegar até Deus. Não porque Jesus seja Deus, mas porque Jesus é o caminho para Deus. Né? Então, é impossível que a igreja, ou que a religião, ela seja o ponto de chegada. Avanço do materialismo como crença, né? Eu falei disso, que o avanço tecnológico, científico, ele gera o materialismo crença, e o preconceito de não investigar outras concepções. Então, tem pessoas que dizem, olha, para mim não existe Deus, não existe nada, não existe vida após a morte, tudo acaba aqui. Né? Então, essas pessoas, inclusive, se tornam negacionistas, né? Ou seja, a verdade é aquela que ela tem, e por mais que se mostre fatos que vão de encontro, né, aos seus conceitos, elas não mudam porque elas são negacionistas, e para elas o que existe é aquilo dali. A falta de orientação religiosa é embasada na fé racional. Né? Então, é isso que eu digo. Né? O homem intelectual, o homem que raciocina, né, que reflete em todas as coisas, ele não vai deixar de refletir, de raciocinar em cima das questões religiosas. Né? Quando ele se interessa por isso, ele não vai. Então, ele busca respostas racionais, não é? que realmente satisfaçam, que atendam ao homem do século que nós estamos vivendo hoje, da atualidade, não é? do período que nós estamos vivendo hoje. Então, essa falta de orientação embasada na fé racional, infelizmente, a gente não encontra nas doutrinas tradicionais. Não é? Principais causas do fracasso. Síntese. As doutrinas tradicionais perderam a grande oportunidade de trazer a mensagem pura do cristianismo de Jesus, e não o cristianismo dos homens, aos homens, deturpando os seus ensinamentos para defender pontos de interesses pessoais, mesmo que possam ir de encontro às descobertas científicas e que não mais atendam às necessidades de muitos dos que já despertaram para o verdadeiro sentido de religiosidade. Dogmas ultrapassados pelo bom senso e pela razão são mantidos apenas para não servirem de meio para a total decaída de muitas dessas doutrinas. Então, eu espero que a gente tenha conseguido passar a mensagem, né, que foi proposta aqui nessa aula, nesse slide. E lembrando sempre, né, que estamos à disposição, né, dos nossos seguidores, daquelas pessoas que estão estudando conosco, para qualquer tipo de dúvida. Tá? Em breve eu estou passando aqui o WhatsApp direitinho, não é, para gente, para aquelas pessoas interessadas, elas participarem do grupo, e exatamente para a gente dirimir qualquer tipo de dúvida. Tá? Então, um abraço a todos e fiquem na paz.